E nisso eu desenvolvi um amor que Deus me mudou muito. Então eu estou num lugar rico, abençoado e muito amoroso. Glória a Deus. Amém. Ficamos muito felizes. Infelizmente, não sei porquê, talvez pelo bairro que a igreja se encontra, talvez pela montoeira de carro que às vezes aparece na frente da igreja, a gente tem essa fama de ser uma igreja dos ricos. Mas se você conhecer bem a Igreja Batista Betel, nós temos todas as classes sociais aqui representadas. Desde o irmãozinho singelo, simples, e nós como pastores, tratamos todos de forma igualitária, gente. Às vezes até o rico fica bravo com a gente, porque está acostumado, às vezes vem de outras igrejas, está acostumado a ser bajulado, a chegar logo lá, já ter uma função, já ter um cargo. Aqui não. Aqui quem chega tem que sentar no banco, tem que fazer a classe de batismo, tem que aprender, tem que membrar, tem que comer um torrãozinho de sal conosco, para que depois de um tempo, provando seu valor, lealdade, fidelidade, ela realmente ama essa visão, essa igreja, tem o respaldo dos seus pastores, aí sim ela começa a exercer um serviço em prol do reino de Deus e para a glória de Deus. Então, infelizmente existe isso, tá? É um equívoco. A nossa igreja tem todas as classes sociais. Aqui mesmo nós teríamos, para exemplificar isso, né, pessoas abastadas, riquíssimas, e outras mais simples, singelas. Mas o importante para Deus, gente, não é quanto que a gente tem na nossa conta bancária, mas aquilo que nós somos nele. Amém? A nossa identidade no Senhor. Fala. Que na verdade as pessoas veem o agora, né? Não pegaram o lado de trás, né? Eu, quando comecei a igreja, ainda não cheguei assim, quando cheguei a começar, já tinha mudado para cá pouco tempo, mas ainda teve um momento que era a tenda, então a igreja prosperou muito. Sim. Pela graça de Deus, das pessoas que administram também, tem tudo isso, né? Sim. Como as pessoas não fazem parte disso, não souberam disso, não sabem disso, aí corre essa fama, é verdade. Sim. Infelizmente. A gente tem ciência disso. Eu não vou ali, não. E realmente, eu participei daqui há muito tempo atrás, agora que estou voltando, e eu era, na época, mais pobre do que eu sou agora. E eu sempre fui tratada igualmente a todas as pessoas, não tinha distinção de poder e de classe social, nem de nada. Nós tivemos membros da igreja que eram até catadores de lixo, e a gente tratava igual, tratamos da mesma maneira, gente. A igreja ajudava, né, com cesta básica, ajudava as pessoas. A igreja tem que ter essa função, ela não tem que fazer distinção de pessoas, muito menos acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E quando a gente faz isso, infelizmente, a gente cai no erro grotesco que o mundo faz. E aí, isso é mundanismo dentro da igreja, isso é falha grotesca que existe dentro de muitos locais, tá bom? Mas voltando para cá, mais alguma pergunta, alguma coisa? Não? Podemos voltar? Vamos lá, vamos voltando para cá então. Então você precisa encarar isso na vida da pessoa, disciplinar a pessoa, para que ela entenda que sim, ela é especial para Deus, mas ela não é um ser especial, angelical dentro da igreja. Isso não existe, tá? Isso não existe e nem deve existir no nosso meio. Isso tem que ser renunciado. Esse desejo por poder, essa idolatria do poder, você tem que conscientizar a pessoa, confrontá-la e levá-la através de uma oração, estudando o caso dela, né? Aquilo que ela se envolveu no passado, e quebrando isso no mundo espiritual, renunciando isso, para que esse desejo pelo poder seja conscientizado, confrontado e renunciado na vida da pessoa, para a glória de Deus, tá bom? Para que ela seja livre desse demônio que fica perseguindo às vezes a vida dela, cavucando, querendo fazê-la com que ela, esse desejo por reconhecimento, por poder e coisas desse tipo. Todo mundo está entendendo? Tem teoria de Satanás, né? Que orgulho, o poder dele é descer mais que eu, que não sabe pela terra. Exatamente. A autopromoção de Satanás fez com que a base é o que? O orgulho. Fez com que Satanás, que era um anjo de luz, fosse lançado em trevas e foi banido do lar celestial, né, do trono de Deus, porque ele quis se autopromover. Muito bem colocado. A autopromoção, gente, não é de Deus.
Deus promove os seus filhos, sim ou não, irmão? Sim. Mas é no tempo dele, do jeito dele, do modo dele. Não é do nosso modo. Tá bom? Então é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque a base da autopromoção é o orgulho. É alguém que não sabe o que é, não sabe do seu valor e o quanto ele é precioso aos olhos de Deus. Tá bom? Então é comum vermos pessoas recém-convertidas que vieram do ocultismo, onde ocupavam até mesmo posições sacerdotais. Eu já vi casos disso aqui, que em pouco tempo já se auto-estabeleceram, né, como líderes e às vezes até pastores de uma igreja, sem ter deixado toda essa bagagem de idolatria do poder, sem ter renunciado a todos esses poderes ocultos que ele havia se envolvido lá para trás. Não foi feito um mapeamento espiritual, não teve um mentor, não teve um discipulador. Daí o cara começa, às vezes fala bem, né? tem capacidade oratória, às vezes tem até um conhecimento sobre as coisas da vida, e começa e às vezes ou se autoproclama líder numa igreja, numa comunidade, num lugar, ou então líderes imaturos, neófitos, nada sábios, pegam e levantam o cara para ser um líder dentro da igreja. Vai ser trágico. Uma onda dos ex, né? Já ex-macumbeiro, ex-pai de santo, ex-maçônico. Isso que você falou era verdade. Tinha gente Até que cresceu testemunhos dentro falsos da igreja, obreiro, que nunca teve oportunidade. Aí chegava um desse, já recebia o local de destaque, já recebia o púlpito irresponsavelmente, já recebia a palavra, né? Aquilo que a Bíblia diz. Falava absurdo, Um cego que estava guiando o outro cego ao mesmo. Exatamente. E é muito comum. E tem gente que até testemunho falso inventa, para aparecer, para fazer agenda. Esses dias até mandei para o Rodrigo, na mensagem que eu recebi, o cara falando uns absurdos assim no testemunhos, que você vê claramente que é cheio de lorota, cheio de migué, cheio de mentira. Qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência já vê que o cara é mentiroso. E os irmãos dando glória a Deus, batendo palma dentro da igreja. Fala. Aqueles, já vimos várias vezes, todo mundo deve ter visto já, aqueles pastores que colocam a mão na barriga da pessoa, tá vendo isso aqui lá? Isso aqui lá, o que eu vou fazer com ela? Mas ele sopra o ouvido da pessoa, aquilo ali seria alguma coisa relacionada ao motivo, assim. É assim, no reino de Deus existe o poder sobrenatural e pode ter manifestações diversas, tá? Inclusive essa de orar pelas pessoas, às vezes as pessoas caírem numa unção, num poder que venha como fonte originária Deus, o Espírito Santo, como também existe muita falsificação. O diabo tem esse poder até de falsificar uma manifestação de Deus em prol de uma obra dele dentro da igreja, entendeu? Então, assim, muito importante a gente conhecer a pessoa, conhecer o caráter. Por exemplo, um líder de uma igreja, não trazer qualquer pessoa para dentro da igreja ministrar, para pregar, uma pessoa que ele não conhece, que não conhece a família, que não andou junto, ou não é referendado por uma pessoa de confiança dele, para justamente não acontecer isso. Manifestações sobrenaturais cuja fonte é demoníaca, é maligna, é diabólica. Mas existe, tá? Existem manifestações tanto de Deus, sobrenaturais, com essas manifestações que talvez para a gente, né, sejam até estranhas, e pessoas que têm fruto, que têm vida, que têm família, que têm caráter e que têm Deus com manifestações diversas, tá? Então não é tanto o fator que tipo de manifestação é, mas que tipo de fruto a pessoa dá, que tipo de vida ela tem, que tipo de família, quem é que está respaldando ela por detrás, né? Qual é o tempo que ela tem de cristianismo, de vida com Deus. Então, qual é o propósito dela, qual é a fonte desse poder, se vem de Deus, se vem da alma humana. Então o pastor tem que ter discernimento, o líder tem que ter discernimento, ele não pode ter empolgação, ele não pode, senão ele vai fazer muita besteira, ele vai fazer o povo sofrer, cair em confusão, ouvir heresia, né? Participar de toda a sorte de besterol. Isso pode acontecer, esse risco sempre tem, somente quando traz alguém de fora, isso acontece, existe esse perigo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então, continuam, né, esse tipo de pessoa
continua sendo inspirada pela mesma concupiscência de poder que aprenderam no ocultismo, ou seja, eles trazem essa bagagem, esse desejo. O que é concupiscência, gente, na Bíblia? Desejo desenfreado. Um desejo desenfreado é uma concupiscência. No caso aqui não é sexual, é pelo poder. Pelo poder, um desejo desenfreado pelo poder acaba migrando para dentro das igrejas. Se isso não for tratado, mesmo que o ministério dessas pessoas tenha uma roupagem evangélica, a essência, o coração, né, a influência e infiltração será maligna. Ok? Então, graças a Deus, nós somos uma igreja sóbria, equilibrada. Então, as pessoas que foram geradas aqui, né, que caminham conosco, quando a gente fala essas coisas, talvez as pessoas nem saibam o que a gente esteja falando. Mas pessoas aqui mais rodadas, né, uns e outros aqui mais rodados, em outros trabalhos, outros ministérios, outras igrejas, já viram essas coisas acontecer. E acontece. E tem pastor que nem percebe. Muito. Salafrários, pessoas que vão lá e se envolvem com as irmãzinhas da igreja, pessoas que vão lá, sabe, causam estragos financeiros na igreja, roubam, saqueiam o povo de Deus. Tudo por detrás, desejo por poder, concupiscência pelo poder, pelo reconhecimento. Isso é uma coisa maligna, maligna. Então, a liderança precisa ter discernimento espiritual. Por isso nós somos tão cuidadosos. Por exemplo, quando a gente traz o preletor de fora, eu mesmo só trago meus amigos, pessoas que eu conheço, pessoas que são respaldadas, que eu conheço a família, relacionamento com os filhos, com a mulher, caráter, anos de ministério, entendeu? Eu mesmo só trago meus amigos, ou então uma pessoa referendada por um amigo meu de confiança. É esse critério que nós temos aqui na igreja. É esse critério que nós temos aqui na igreja. E, por exemplo, se eu trago alguém para vir ministrar aqui, eu sou responsável daquela pessoa que eu trouxe perante o presbitério. Vocês estão entendendo? Então a gente tem esse cuidado. Tem que ter esse cuidado com relação à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, são os filhos de Deus, são as ovelhinhas de Jesus. As ovelhinhas não são nossas, gente, são de Jesus. Estão sobre os nossos cuidados. Isso quando eu ouvi do pastor Oteni, né? Porque geralmente o pastor é meio ciumento com as ovelhinhas, fica triste quando a ovelhinha vai para outro grupo cristão. O pastor Oteni sempre nos ensinou, gente, as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor Jesus. Enquanto elas estão aqui, debaixo dos nossos cuidados, Deus colocou elas para que sejam cuidadas, amadas, protegidas, cuidadas por nós, como pastores, homens de Deus. O pastor é Jesus, nós somos co-pastores, auxiliares de Jesus na obra do Senhor. Aí foi tirando isso do meu coraçãozinho, esse negócio, né? Essas picuinhas assim. A gente foi aprendendo isso com ele. Liberar as pessoas, abençoar, nunca amaldiçoar. Porque o cara saiu, seu maldito, nada que você vai fazer vai dar certo. Tem pastor que amaldiçoa as pessoas quando sai do seu grupo. O pastor não foi chamado para amaldiçoar ninguém, gente. Eu mesmo, quando me desliguei do ministério, o cara praguejou na minha vida. O cara me amaldiçoou. Eu virei para ele e falei, ó, cara, você pode falar o que você for. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, estou saindo debaixo de uma palavra de Deus, e a tua praga não vai pegar na minha vida. Nenhuma praga chegará na minha tenda de Deus. Falei na cara dele. A tua maldição sem causa não pega. Não tem efeito uma maldição sem uma raiz, sem uma base, sem um fundamento, sem uma causa. Não tem efeito. Vocês estão entendendo, gente? É isso que nós estamos ensinando para vocês. Beleza? Vamos continuar aqui. Se isso não for tratado, já falamos isso aqui, desculpa. Portanto, o ponto mais importante a ser tratado em uma pessoa que veio das práticas ocultistas é a idolatria pelo. Vocês veem que várias vezes ele falou aqui. O pastor Corte fala sobre isso. A idolatria pelo. Fala comigo, idolatria pelo poder. Da onde vem isso? Vem por infiltração maligna
mas através da nossa natureza pecaminosa. O diabo só atinge a tua natureza pecaminosa. Ele age nela. Ele tenta fazer florescer aquele mal que já está dentro de você. Você está me entendendo? O diabo age na tua natureza pecaminosa. O Espírito Santo, ele nos compartilha a natureza divina. Não que nós somos seres divinos ou divindade, nada disso. Mas ele é aquele que comunica a vida de Cristo, a natureza divina, a nossa natureza humana. O diabo age aonde? Na tua natureza adâmica, pecaminosa, decaída, que quer parecer, que quer se autopromover, que quer se orgulhar, que quer se achar. É ali que o diabo. Se o cara já tem uma tendênciazinha para isso, o diabo se infiltra ali. Acho uma brecha. Exatamente, é uma brecha. Não tem brecha maior do que o orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados. Se você for em cada pecado produzido por um ser humano, se for na raiz dele, você vai ver que a raiz é o orgulho. E a mãe de todas as graças divinas, qual é? A humildade. Esse é o resumo de um livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade, do Andrew Murray. É um livro fininho, lindo, da editora dos Clássicos. Ele resume o livro numa frase, essa frase: a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Se você quer bênção de Deus, se você quer viver uma vida abençoada, se você quer conquistar o coração das pessoas, da sua família, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, gente, se você quer ser uma pessoa produtiva, abençoada, tenha um coração singelo, um coração humilde. A humildade é a mãe de todas as graças divinas. E o orgulho é o pai de todos os pecados e aberrações humanas. É o orgulho. Ok? Chama Humildade, a Beleza da Santidade, tá? Editora dos Clássicos. O autor é Andrew Murray. É um missionário sul-africano. Escreveu 250 livros só. Só 250. Só 250 livros. Muitos deles não tem em português, tá? A maioria de todos em inglês, né? Mas esse daí tem, é muito lindo. Vamos lá então? Então, a questão é a idolatria pelo poder. Olha só a continuação daquilo que ele fala. O ponto mais importante a ser tratado de uma pessoa que veio das práticas ocultistas é a idolatria pelo poder, vírgula, a concupiscência de posição e de título. Olha isso aqui. Concupiscência, o que é? Concupiscência? Desejo desenfreado por posição e por título. Será que isso existe dentro da igreja, gente? E tem igreja, parece que isso é mais exacerbado, exagerado. Infelizmente, tá, gente? Claro que a liderança precisa ser honrada, precisa ser amada, né? Precisa ser realmente tratado de maneira abençoada. Mas assim, irmão, tomem cuidado. Uma pessoa que quiser toda hora, né, concupiscência por posição, por título, não quer servir, não quer agir, não entendeu nada do reino de Deus. O reino de Deus não é quem quer ser maior, é quem vai ser o menor servindo. É tudo contrário, os últimos serão os primeiros. Pastor, uma vez estava vendo um pastor tinha um DVD dele, explicando, né? O governo do vice. O governo do vice. Então a gente vê o vice, porque o vice, né? Como fala, todos os prefeitos têm o vice. Diga que volta, o presidente, tudo tem o vice. Então, o governo do ser humano, até dentro da igreja, desse jeito, né? Muitas vezes acontece que todo mundo quer ser presidente. Então ele deseja que a pessoa não dissesse alguma coisa que ela pessoa. É uma coisa que ninguém diferente dizer. É igual aldeiazinha, né? Todo mundo quer ser cacique, não tem índio. Não é bem assim, tá? Então vamos lá. Esta, gente, ou seja, essa concupiscência pela posição, pelo título, idolatria pelo poder,
Esta é uma maneira sutil do inimigo se infiltrar na igreja e usurpar e tiranizar a autoridade divina, causando grandes prejuízos. Por isso tantas pessoas feridas, por isso tantos desigrejados hoje, por isso tantos desviados, gente. Segundo o último censo, 4,5 milhões de brasileiros são desigrejados. Se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas sem igreja nenhuma. Isso é um fenômeno. Pessoas feridas com a igreja, porque o poder, né, houve uma manipulação do poder, a autoridade foi desfigurada. Em vez de uma liderança servil, uma liderança autoritária, uma liderança tirânica, uma liderança por posição, por poder, através de manipulação. Isso é terrível, terrível, terrível. Bom, nós aprendemos através daquele texto, lembra aquele texto que nós lemos? Colossenses, abram aí comigo, Colossenses 2, 18 a 23. Lembra que nós lemos já sobre esse texto? Olha só o que a Bíblia diz, Colossenses 2, 18. Só o comecinho nós vamos ler. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aí ele continua dizendo, Colossenses 2, 18 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda com ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais têm na verdade uma aparência de sabedoria, é a aparência de piedade, mas em devoção voluntária, humildade entre aspas, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. São os legalistas. O legalismo é um dos pontos de desequilíbrio. Por um lado tem o legalista, que automaticamente é hipócrita, é frustrado consigo mesmo, né? Joga as suas frustrações numa condenação dos outros, não entende que é pecador, não age debaixo da graça, da misericórdia de Deus. O legalista é assim, é um cara que tem um pecadão escondido, e aí ele é frustrado consigo mesmo, joga as suas frustrações sobre os outros, condenando, ferindo, querendo que os outros vivam uma vida que nem ele vive, manipulando, usando a seu bel prazer, com pretexto de humildade, como diz aqui, não pode isso, não pode aquilo, papapá.